Uhum. Hello, my name is Cláudia Nossa, Werneck. também. I am a journalist. I'm sorry, I'm speaking English. Eu vou falar em português. Meu nome é Cláudia Werneck, eu sou jornalista brasileira e eu estou aqui honrada por apresentar um encontro entre dois projetos premiados pela Zero Project Conferência. I'm Cláudia Werneck. I'm a Brazilian journalist, and I'm very honored to be here and to be a mediator between two very important projects in Brazil. Os dois projetos, na verdade, um programa e um projeto, foram premiados pela Zero Project Conferência. E isso é bastante auspicioso no sentido de que, como eu represento a sociedade civil brasileira, nós estamos felizes de poder contribuir com as políticas públicas no Brasil que defendem direitos de pessoas com deficiência. And actually, it's a project and it's an application, an app called Vem Cá, developed by Escola de Gente, School of People. And I'm very honored to be here and to talk about the integration of how this project and this application are going to come together in order to help to implement some inclusive how can I say? To defend the inclusão de pessoas com deficiência. To defend the inclusion of people with disabilities. Aqui ao meu lado está o Gabriel Ligabue, que eu vou apresentar depois. Ele representa a Escola de Gente, que é uma organização que eu fundei há 22 anos e que trabalha para que as políticas públicas se tornem políticas públicas inclusivas. And here at my side, there is Gabriel Ligabue. He works for Escola de Gente, and he's also, among his roles, he's also responsible for the app Vem Cá, and which is used for people to get to know, to search for inclusive events taking place in Brazil, and also to make any kind of activity more inclusive. Yes, and it's important to say that in Brazil, we are going to have with us a nossa secretária nacional dos direitos da pessoa com deficiência, Ana Paula Feminella, que está conosco e é a maior autoridade na área governamental do país nesse momento. Eu gostaria de agradecer a presença da secretária Ana Paula e pedir que ela, por favor, se apresente e nos diga como que se dá a estrutura governamental na área da pessoa com deficiência e como é o dia a dia dela nessa gestão. And now here we are going to talk, we are also going to introduce Mrs. Ana Paula Feminella. She is the National Secretary of the Brazilian government for the rights of people with development and people with disabilities. And she's going to talk now what about the structure of the National Secretary in terms of sorry, Cláudia, it was too much. Sobre dentro do governo federal, como é a estrutura do trabalho e do trabalho da secretaria dentro da estrutura do governo federal. And how is the work of this National Secretariat within the federal government in terms of guaranteeing and the rights for people with disabilities? Ana Paula. Ana Paula pode falar. Eu acho que, por alguma razão técnica, ela não sabe que está na hora. Por favor, tecnicamente, tem algum problema aqui, senhor? Please, it seems that the person in Brazil doesn't know that it's her timing for speaking right now. It's the time for Mrs. Ana Paula Feminelli to speak right now, but it seems she's not understanding. É algum problema de comunicação técnica. She's muted herself.
Yeah. Yeah. Quer que repita a pergunta? Para abrir agora? No, she's live now. Hello? Ana Paula, a pergunta que nós fizemos, eu pedi que você se apresentasse e que você falasse sobre a estrutura da Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência no governo federal, como funciona essa gestão. So, Mrs. Ana Paula Feminella, I've just asked you to introduce yourself, and so be so kind to talk about. Não tá. Eu penso que ela continua sem ouvir. She's not listening to Algum us. segundo problema técnico. Bom, eu vou, enquanto a conexão não se dá, eu consigo ver a secretária Ana Paula Feminella, mas ela não nos ouve para responder a pergunta. Just so that you know that you are here not knowing what is happening, we can see the Mrs. Ana Paula Feminelli, who is the National Secretary for the Rights of People with Disabilities, but it seems that for any kind of technical reason, she cannot understand us. She cannot see that it's the time for her to speak right now. Agora sim. Ana Paula, você ouviu a pergunta que eu fiz? Obrigada. Estou ouvindo agora, sim. Muito obrigada. Primeiramente, quero dizer que é um prazer, uma honra estar aqui, mesmo que em modo virtual. Espero que estejam me interpretando aí. Eu sou uma mulher branca, vou fazer uma brevíssima autodescrição, mas eu sou uma mulher de 50 anos, uso cadeira de rodas, tenho cabelo preto, sou branca e estou com uma blusa preta, um batonzinho na boca. Quero primeiramente dizer que sou uma mulher com deficiência, ativista de direitos humanos desde os anos 90, uma agenda ampla aí na defesa dos direitos humanos. Desde 2003, me tornei mulher com deficiência. Sou uma das fundadoras do coletivo de mulheres com deficiência do Distrito Federal do Brasil, da Frente Nacional de Mulheres com Deficiência. Me considero uma artevista, né? Ajudo e nas horas vagas consigo fazer algum poema em torno da agenda de promoção dos direitos da pessoa com deficiência. Atualmente, sou secretária nacional dos direitos da pessoa com deficiência do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, que na estrutura do governo federal se encontra abaixo do presidente Lula, no primeiro escalão, está o ministro Silvio de Almeida, ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, que tem seus secretários nacionais sobre as agendas relativas aos direitos humanos. E, então, abaixo do ministro, tem os secretários nacionais, eu sou a secretária nacional dos direitos da pessoa com deficiência, que tem como atuação a coordenação e articulação política em torno da agenda de promoção dos direitos das pessoas com deficiência do governo federal. O governo federal, aqui no Brasil, nós temos uma relação federativa, onde o governo federal tem algumas atribuições, né, de execução das legislações nacionais, de cumprimento da própria Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. É a nossa secretaria que também coordena as ações do CONAD, Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Esse conselho fica sediado, né, na nossa secretaria, e atualmente também estou presidente do CONAD, do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Eu não sei se eu consegui responder a tudo, Cláudia, e fico à disposição para a continuidade desse diálogo. Obrigada. A tradução vai ser feita por vocês aí, né? Agora, a tradução para o inglês. Vai ser agora? Desculpa, eu não sabia, eu pensei que estava acontecendo ao mesmo tempo. Eu vou passar teve uma mudança em relação a isso, Ana Paula, por isso que não é mais simultânea. Ótimo. Obrigada, Cláudia, pela explicação. Então, a gente está aqui também com a tradutora. Pode ficar aqui do meu lado. Ela vai sentar aqui do meu lado? So,
Ana Paula Feminella is the National Secretary for the Rights of Persons with Disability for the government of Brazil. And the National Secretariat for the Rights of Persons with Disability in the Ministry of Human Rights and Citizenship, which is a part of the structure of the federal government, and it is below President Lula. And the first level, it's Mr. Silva Almeida, Minister of Human Rights and Citizenship, who has his national secretaries that work on agendas related to human rights. And below this ministry, there are national secretaries. I am the National Secretary for Persons with Disabilities. He's a person with a disability that has an acting in coordinating and articulating policies around agendas for the promotion of rights of people with disability alongside our federal government here in Brazil. And we have a federative relation to the federal government. There are a few attributions in the execution of national legislation, the fulfillment of the International Convention on the Rights of Persons with Disability, and also this the Secretariat coordinates actions. She's also the chair of CONAD, which is the National Council for Rights of People with Disabilities. And this council has its headquarters in the Secretariat itself. She doesn't know whether she was able to answer to all of your questions, but she hopes that this is a fruitful dialogue. Acabo de saber que nós temos apenas 5 minutos para terminar tudo. Então, eu vou pedir, Ana Paula, secretária, por favor, eu vou pedir que o Gabriel se explique do que a gente está falando aqui, porque ainda não houve oportunidade dele explicar do que se trata o Vem Cá, e eu pediria que, rapidamente, você explicasse, ao final, o que é o Plano Viver Sem Limite, porque o nosso aplicativo Vem Cá de Cultura Acessível acaba de ser incorporado ao Plano Viver Sem Limites, mas nós não conseguimos ainda explicar o que é o Vem Cá, nem o Plano Viver Sem Limites. So, due to a very short time left that we have right now, we are going to, Gabriel is going to talk a little bit about the Vem Cá app, which Escola de Gente has developed, and how the Vem Cá app is going to be connected to the Living Without Limits plan implemented by the Brazilian government. And so Gabriel is just going to talk a little bit, because so far we didn't have the time to talk neither about the app nor about the plan itself. Obrigado. Meu nome é Gabriel, eu sou um homem branco, de cabelos grisalhos, sou sexagenário e uso barba e óculos. Sobre o Vem Cá foi um aplicativo criado por uma organização da sociedade civil independente, que não tem mantenedores, que dentro de alguns projetos que nós trabalhamos no Brasil, baseados numa política de incentivo fiscal, onde as empresas conseguem, por incentivos governamentais, patrocinar alguns projetos. Essa foi a construção inicial do Vem Cá. Ele foi lançado em 2019 e com uma ideia muito simples, A ideia básica do Vem Cá, à época, era fazer com que aquelas pessoas com e sem deficiência pudessem buscar e encontrar onde estivesse ocorrendo eventos culturais que tivessem algum tipo de acessibilidade. Essa foi a ideia inicial e foi como o Vem Cá foi lançado, em 2019. Durante o período da pandemia do Covid-19, o Vem Cá, nós, dentro da Escola de Gente, percebemos que o papel do Vem Cá teria que ser ampliado. E aí nós começamos a entender o Vem Cá justamente, e a gente criou até uma imagem. O que tem que ser o Vem Cá? O Vem Cá tem que ser como uma praça pública, onde as pessoas com e sem deficiência
possam encontrar entretenimento, encontrar artigos acadêmicos, possam ler livros, possam ter toda a condição de ter o papel cotidiano de um cidadão, né? Então, essa foi a ideia, e foi aí que nós começamos a trabalhar mais profundamente no Vem Cá, e é o estágio que a gente está hoje, né? E qual os dois desafios, e por que a questão do viver sem limites para o Vem Cá é tão importante? Porque uma organização social, como eu falei, independente, ela consegue ter inovação, consegue gerar soluções, mas, na verdade, a escala para isso, e é o papel, como a Cláudia falou, da Escola de Gente, é transformar políticas públicas em políticas públicas realmente inclusivas. Essa é a missão que a Escola de Gente se propõe, né? Nós precisamos contínuo investimento. Então, nós temos dois desafios básicos para o Vem Cá, para conseguir atingir essa escala que a gente precisa. O primeiro é um desafio tecnológico, porque a tecnologia avança muito rapidamente e, no nosso caso, num país com a desigualdade que o Brasil tem, e sabendo que a grande maioria das pessoas com deficiência, que são os usuários finais, do aplicativo, normalmente vivem nas áreas mais empobrecidas do país, a gente, com celulares, que não são os celulares de última geração, o nosso desafio tecnológico é conseguir a máxima acessibilidade com o mínimo de comprometimento dos equipamentos celulares que essas pessoas podem usar. E esse é o desafio da área tecnológica. O outro desafio é justamente o financeiro que se liga a essa. Porque nós precisamos, a tecnologia avança muito rapidamente, e nós temos um desafio financeiro, porque o aplicativo ele deve ser e vai continuar sendo gratuito para o usuário final. Porque, no Brasil, a acessibilidade, a gratuidade, justamente em função disso que eu falei, das áreas mais empobrecidas, é um tipo de acessibilidade. Então, nós não podemos tirar isso. Então, no nosso modelo de receita, ele não existe como licenciamento, não existe como cobrar pelo serviço do aplicativo. E, então, por isso mesmo, estar inserido dentro de uma política pública é uma forma da gente poder dar escala e entender que poder fazer um investimento contínuo para melhorar o aplicativo e mantê-lo sempre atualizado em termos tecnológicos e cada vez com maior funcionalidade, com mais funcionalidade. Me estendi. Well, I'll try my very best. So, Gabriel started talking about the app Vem Cá, which was created in 2019 by Escola de Gente. Escola de Gente, Communication and Inclusion. It's a non-profit organization in Brazil whose main task is to transform public policies into inclusive public policies. And the main objective of the Vem Cá is to allow people with and without disabilities to look for events happening throughout Brazil. And now Vem Cá, this app became even more, how can I say, even more ambitious. And now it wants to also include not just inclusive events taking place in Brazil, in different cities of Brazil, but also telling people where they can find articles, where they can find books about their interests, right? And during the pandemics, what we have realized is that a lot of people didn't get the right information. They didn't have access to the right information. The World Health Organization
didn't send the right information for people who are really in need of them. And in Brazil specifically, when we do not have where we can say that the main people, that most people with disabilities, they also come from, they belong to low-income families or communities living in the peripheral areas of the cities, and of course not having the access to the right information that they need at on time, right? And so then after the pandemics, we had two more challenges added to that. And the first one, in order to be connected, in order to be linked to the Brazilian, to the government project of Living Without Limits plan, it was needed to have more and more, how can I say, to become it needed to have a more robust infrastructure. And for that, we need more and more investments. And let me see what else. Because as Gabriel was telling, the main people without technology, it's evolving so quickly. And of course, in order to follow this quickly development, we really need continuous investment. And what else can you say, Gabriel? Can you help me here? Yeah? Okay, I think, well, I tried to make the best that I could out of that. And so we ask Mrs. Ana Paula Feminella to talk about again. Yes. Okay, thank you. Obrigada, Ivana. Eu gostaria de pedir a Ana Paula que explicasse quais são as metas do Plano Viver Sem Limite, o que é o Plano Viver Sem Limite 2, e de quais são as expectativas desse encontro, dessa adoção de uma política pública, adotando o nosso aplicativo Vem Cá. Como é a sua percepção do fato? So actually, we'd like to get to know from you which are the main challenges, which are the main objectives, actually, of the Living Without Limits plan. And how do you see the connection, how do you see that the Vem Cá app developed by Escola de Gente can then help supporting the government Living Without Limits plan? O Plano Viver Sem Limite é um plano nacional de promoção dos direitos da pessoa com deficiência que tem como objetivo, sim, a construção participativa da promoção dos direitos da pessoa com deficiência, a retirada do público com deficiência, da invisibilidade para a garantia da efetividade dos nossos direitos, né, os direitos das pessoas com deficiência em todo o país. Ele envolve, esse plano, ele tem uma duração de 4 anos, foi um comando da Presidência da República, que no ano passado nos deu 120 dias para elaborar, né, coordenar a elaboração. Nós dialogamos com 27 ministérios, né, órgãos do governo federal, e construímos um plano que, na sua primeira etapa, tem 95 ações e envolve o orçamento público federal de 6 bilhões e 500 mil reais, mais de 6 bilhões e meio. Isso como tarefa, como compromisso de 11 ministérios, entre eles o Ministério da Cultura, e dentro do Ministério da Cultura, né, há iniciativas, e o governo Lula e todos os nossos ministérios, a gente dialoga muito com a sociedade civil e está atento também às principais demandas da população, às demandas por acesso à cultura, ao protagonismo das pessoas com deficiência na cultura, passa por acessibilidade e passa também pela informação em tempo real, para que as pessoas possam exercer seu direito como sujeitos de direitos culturais também. Então, essa retomada com o governo Lula de um novo plano, um plano que integra várias ações, por isso ele também é um plano de coordenação intersetorial, que envolve vários ministérios. Agora, então, a gente tem no Vem Cá uma possibilidade, né, a partir dessa articulação junto com o Ministério da Cultura, potencializar
os próprios resultados do Plano Viver Sem Limite, para que a população tenha conhecimento sobre os acessos aos bens culturais, inicialmente, e, posteriormente, a gente tem planos mais ousados, né, Gabriel e Cláudia, para que a gente se integre essas inovações construídas pela sociedade civil, em diálogo com as principais demandas desse público, para que a gente agregue esses esforços públicos e da sociedade civil em torno da democratização, do acesso, da participação ativa e da equidade social. Então, é nessa perspectiva que o VENCAR é muito bem-vindo, né, para a agenda de direitos dentro do Plano Viver Sem Limite. Né? Então, nós, enquanto Secretaria Nacional, que coordenamos essa articulação do governo federal, agora estamos indo para os estados, porque o que a gente, né, nessa relação interfederativa, a gente tem que dialogar com os governadores, com os prefeitos, são quase 6.000 prefeituras, e a gente quer sim que o direito saia do papel, né, dos direitos positivados na Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é texto da nossa própria Constituição Federal, e positivado no dia a dia de todo brasileiro e brasileira com deficiência, gerando o quê? Né? O desenvolvimento social, gerando a erradicação das desigualdades em função das barreiras. Né? A gente coloca o Plano Viver Sem Limite em função da gente superar os limites e as barreiras construídas socialmente. Então, é nessa perspectiva, com essa alegria, que a gente vem dialogando com a sociedade civil, essa construção coletiva tão necessária para a efetividade dos direitos. Eu não sei se eu expliquei tudo, mas eu estava um pouco apressada pela emergência do tempo que temos, né? Muito obrigada. Despite the short time, I would like to say that our plan in regards to Viver Sem Limite, or Living Without Limits, which is a national plan of promotion of the rights of persons with disability, which has as a goal a participatory construction and promotion of human rights of persons with disability. The invisibility of persons with disability in Brazil and the guarantee of effectiveness of their rights, as it is a right to have access to culture in Brazil. This plan will have a duration of 4 years, which was a command of the President of the Republic, which in the last year gave us 120 days to elaborate and coordinate the elaboration as we dialogue with other 27 ministries of Brazil, the organs of the federal government as well, and we constructed a plan which is in its first stage would have 95 actions involving public budget of more than 6 billion reais, and having as a task and a commitment of their 11 ministries as well as the Ministry of Culture to join and create this initiative. There are several other initiatives, and with President Lula's government and all of our ministries, we dialogue a lot with civil society, and we are attentive to the main demands of the population. Demands to access to culture, to the protagonism of people with disabilities. And in culture, this is necessary to have accessibility, and also necessary to have information in real time that people can access easily to exercise their rights as cultural subjects. So when President Lula went back to the government, we created this plan which integrates several actions, and it is also a plan of coordination of several ministries and sectors where we have VENCA, which is a possibility for articulation and that may have great results. Living Without Limits, ou Viver Sem Limites, will enable the population to access its cultural goods initially, but later we have even more bold plans so that we can integrate the innovations built for civil society in dialogue with the main demands of this public, so that we can join efforts from our public, the civil society, towards democratization of the access and active participation in social equity. This is our perspective, the perspective of the app VENCA, to the agenda of rights of persons with disability. So as a national secretariat, we coordinated the articulation with the federal government
And now we're heading to a coordination with the local governments of municipalities and states. Almost 6,000 mayors and prefects are working with us. And we do want those rights to be real, effectivated, as is provided for in the International Convention of the Rights of Persons with Disability, which is a part of the Brazilian Constitution. On a daily basis, people with disabilities in Brazil would like to see the social development that is generated by stopping inequality as a function that exists due to barriers, and those are placed within the plan Living Without Borders, ou Viver Sem Fronteiras, and this will be socially constructed. This is a perspective that brings us joy, and in our dialogue with civil society, it will be possible. Obrigada, secretária Ana Paula Feminella. Eu acredito que a sociedade brasileira se beneficiará muito dessa parceria instituída com a sociedade brasileira e o governo federal, principalmente a população com deficiência. Eu agradeço muito a sua presença, a sua disponibilidade de estar aqui conosco. Eu agradeço ao Gabriel também, a nossa tradutora, Ivana, que fez todo o possível, assim como a tradutora de vocês, para compensar a nossa questão técnica de não ser possível uma tradução simultânea. Muito obrigada e longa vida a todos os projetos inclusivos que existem no mundo. Um abraço. We really would like to thank you, Mrs. Ana Paula Feminella, for your presence here in the event, for your talking, and we really hope that the Brazilian society will be able to benefit from this partnership between between the government and the Venka app, and especially people with any kind of disability. And we really wish long life to all inclusive projects throughout the world. Thank you so much. Thank you, thank you. Para fazer a fala final? Thank you. Não sei se a gente continua, não, né? Eu estou na dúvida também aqui. Terminamos? Is it over? Yeah? Terminamos. Obrigada. Um beijo. So it's going to... Obrigada, querida. Obrigada. Desculpe a confusão aqui para nós, foi uma surpresa também. Desculpe.